Oi, queridos, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser sobre proteínas e minerais. Eu me chamo Adriana Matos, sou nutricionista e nós estamos aqui na matéria de nutrição na turma de técnico de enfermagem. Então, a aula é sobre proteínas e minerais. Então, o que é proteínas e o que é minerais? Proteínas, vitaminas e minerais. Aulas de vitaminas também. Então, a gente falamos na aula inicial sobre os micronutrientes e os macronutrientes. Quem são eles? Então, os macronutrientes são carboidratos, proteínas e lipídios. E os micronutrientes são vitaminas, sais minerais, fibras e água entra como micro. O que quer dizer micro? Pequena, pequena partícula. Macro, partículas grandes. Então, as estruturas químicas, né, da vitaminas e dos nutrientes, dos minerais, eles são classificados em macro e micro. Então, proteínas e vitaminas. Então, o que é proteína? Lembra que a gente falou que as proteínas elas são de origem animal e de origem vegetal? Então, a proteína ela é composto orgânico mais abundante do nosso organismo. Então, lembra que a gente falou qual é a função das proteínas? Reconstrutora de células e tecidos. Elas têm diversas funções, né? Trabalha na estrutura das nossas células, na produção de colágeno, na anticorpos, na produção hormonal como insulina, catalisadoras como as enzimas, transportadora da hemoglobina, né? Quando a gente faz um exame lá para ver se está com anemia, a hemoglobina, as proteínas participam dessa função. E quais são os alimentos ricos em proteínas? Carnes, peixes, ovos, leites e seus derivados. As proteínas são formadas de aminoácidos, que podem ser produzidos pelo nosso organismo naturalmente ou produzidos pelo organismo que chama essencialmente. Então, as proteínas, quando você diz assim, ó, aminoácidos são quebras de proteína. Então, eu tenho um fio, né? Vamos imaginar aqui um fio de cabo de celular ou de um cabo de telefone. Então, ele tem essa estrutura lisa. Não sei se vocês lembram que a estrutura do telefone antigamente, elas eram helicoidal, né? Cheio de voltinhas. Então, vamos imaginar aqui a proteína. Então, a proteína, ela tem essa estrutura. Aqui é uma proteína. Quando essa proteína ela é quebrada, ela se transforma em vários aminoácidos. Então, ela se transforma em uma estrutura de aminoácidos. Então, aminoácidos são quebras da proteína. Aí se transforma em aminoácido. As proteínas ela podem possuir estruturas primárias, secundárias e terciárias e quaternárias. Muitas das funções dessas proteínas são ligadas diretamente às suas estruturas. Elas podem ser estruturas primária, secundária, terciária, de acordo com as suas sequências. Essas informações elas são alteradas ou distribuídas, né, com a sua desnaturação, ou ocorre uma desnaturação proteica, mantendo somente a primária. Então, quando a gente cozinha um leite, que aquele leite queima no fundo, você olha assim aquela partícula queimada, mas em cima tem umas partículas brancas. Ali chama a estrutura, né, desnaturada da proteína. Então, quais são os fatores que alteram a estrutura da proteína? Eles incluem a temperatura, como a gente falou, quando você frita o ovo, que ela fica aquela camada, crosta preta ali, ela desnaturou, ela queimou a proteína. O pH, né? O pH também, ele tem alteração pH ácido, pH básico, pH neutro. Então, eles são também, eles influenciam na desnaturação da proteína. Um exemplo comum, como eu falei, foi o ovo frito. Então, no seu aquecimento ocorre a aglutinação e a precipitação da albumina, que é a proteína da clara do ovo. E por isso ela se torna branca. Ocorre também quando a gente ferve o leite, que eu falei, que forma aquela nata lá em cima. A nata é proteína e é desnaturada, ela separou do leite. Quando usamos um álcool como um desinfetante, ele penetra e dissolve a partícula da estrutura proteica de uma bactéria. Então, por isso que a pessoa usa álcool gel, né? Para que o álcool gel? Para desnaturar a
bactéria que está ali alojada. Então, ele tem essa ação. Então, você saber que cada momento, as proteínas dentro do nosso organismo, ela tem um lugarzinho dela de se encaixar. Milhares de reações químicas ocorrem em seres vivos devido à ação das enzimas que a gente tem. Quase todas as enzimas são proteínas e sem elas a vida não seria a mesma. Nós precisamos dela no nosso organismo. Então, as alterações que a gente falou. Então, o que é metabolismo da proteína? Ela quebra, metaboliza, há uma quebra. A mesma coisa do metabolismo das vitaminas. Então, o mecanismo de ação das enzimas. As enzimas atuam ligando-se substratos específicos em locais específicos, a fim de processos para que elas sejam liberadas e catalisem novas reações, né? E assim se dá as vitaminas. Então, a lipase, a lactase são enzimas que o nosso organismo usa, né? A lipase, que é a mesma coisa que quebra lipídio. A lactase quebra a lactose. A protease atua na quebra das proteínas. E a urease facilita a degradação da ureia. Que a gente, quando come um pão, você comeu um pão, você mastigou, ali você teve uma enzima que umedeceu o alimento e começa com essa enzima amilase salivar, tá? Isso são enzimas que a gente faz parte da nossa vida. É para só vocês entenderem proteína, enzimas e vitaminas. Então, vamos falar sobre vitaminas agora. As vitaminas, elas são alimentos reguladores, ou seja, controlam várias atividades das células e várias funções do nosso corpo. Embora importantes para o funcionamento do organismo, elas também trabalham em conjunto com as enzimas que a gente falou anterior. E não são consumidas nas reações químicas do metabolismo. Quando é metabolizado, nem as vitaminas, nem as enzimas, elas somem. As vitaminas são necessárias em quantidade muito menor do que a dos demais outros ingredientes. Então, as vitaminas a gente não precisa de muito não, a gente precisa de uma dosagem mínima. Então, quando você come uma fruta, você já tem a vitamina que você precisa. Claro que existe suplementação, né? Pessoas que precisam comprar as vitaminas para tomar, porque acontece quando você faz o exame e você tem ela déficit. Você não pode estar saindo aí tomando vitamina de todo jeito. É bom, faz o exame, deu baixo, eu vou tomar. Deu dentro da normalidade, não precisa. Eu só vou me alimentar, só comer nas fontes alimentares. No suco, na fruta, na verdura, na salada, tem vitaminas. Então, a alimentação saudável já tem as vitaminas que a gente precisa. Uma pequena fração de cada vitamina é eliminada pela urina ou destruída na própria célula. Então, você precisa ingerir todos os dias para que você tenha a quantidade necessária para a sua vida. E lembre-se, como eu falei, existe a suplementação, mas precisa fazer um exame antes, né? Não fabricamos pelo organismo, a gente precisa ingerir. Temos que ingeri-las por meio dos alimentos. Não existe um alimento com todas as vitaminas nas quantidades que a gente precisa. Por isso, é preciso ter uma alimentação variada, um pouquinho de cada, para a gente ter um pouquinho de cada vitamina. Além de não existir nenhum alimento completo, muitas vitaminas se perdem durante o processo dos alimentos, o processo de cozimento, de armazenamento, industrialização, então elas vão perdendo. Então, qual é o ideal? Consumir os vegetais frescos, ainda crus, ou cozidos logo próximo ao cozimento, ou se cozinhar, tampar, botar no vapor, porque eles têm como ter a prioridade ali a vitamina fica mais, né, retida no alimento. Então, ter cuidado com esses detalhes para que a gente consuma um alimento 100% saudável. Isso também reduz a perda de vitaminas e de sais minerais do alimento. Então, quando a pessoa cozinha em vapor, é mais saudável do que você cozinhar ali dentro da água e escorrer aquela água e jogar fora. A gente está jogando as vitaminas fora, né? Não tudo, mas perde. E existe duas classificações das vitaminas. As vitaminas, elas são divididas em dois grupos. Elas são o grupo lipossolúveis, preste bem atenção a essa palavrinha. Lipossolúveis, solúveis em lipídios. Quem são elas? A vitamina A, D, E e K. Como é que a gente chama? A DEC. São as vitaminas lipossolúveis, elas são diluídas no lipídio. A outra classificação são vitaminas hidrossolúveis, solúveis em água. Quem são elas? A vitamina C e toda a vitamina do complexo B. B1, B2, B3, B9, B7, todas. Atenção, preste atenção.
pois problemas de saúde podem ser causados por carência de alguma vitamina ou por excesso de vitamina. Então, existe a hipovitaminose, que é baixa vitamina, e hipervitaminose é um excesso. Quem toma suplementos, né, quem usa remédios sem controle médico pode ter esse excesso de vitaminas, mas todos nós precisamos das nossas vitaminas. Nesse quadro aí, eu gostaria que vocês avaliassem onde a gente encontra, quais são as fontes alimentares, o que acontece quando falta e como atua no organismo, quais são os benefícios dela, onde eu posso encontrar e o que acontece com a falta desse nutriente, tá? E aí são algumas proteínas e suas funções. Eu vou encerrar aqui a aula de vitaminas para a gente gravar o próximo vídeo falando sobre os nossos minerais, ok? Então, até nesse instante, encerra aqui a aula de proteínas e vitaminas. Prontinho.